Professora, Oi. Pode falar. a senhora parou naquela parte que a senhora falou que era hiper, mega importante. Aí caiu. Falei que são os órgãos, né, que compõem as vias respiratórias. Laringe, faringe, traqueias, brônquios, alvéolos pulmonares e nariz. Então, mas aí depois disso a senhora foi e falou quando Não, estava caindo. professora. Quando estava Falou em caindo algumas doenças que atingem as vias respiratórias. Então, que eu vou Já começar. estava lá em efizema pulmonar. Então, eu vou falar. Peraí, deixa eu voltar. A senhora nem falou de asma ainda. A senhora ia falar que ia cair na prova, que era muito, muito importante. Então, eu falei para vocês Aí que era isso caiu. aqui, ó. Né, o sistema respiratório. Gente, Isso aí só já tinha falado. então, vocês acreditam que eu aprendi a marcar um negócio assim, sabia como é que fazia isso? Vocês acreditam nisso? Que beleza. Fiquei toda Estamos boba. evoluindo. Não é? Quase no final descobrindo esse negócio, gente. Então, isso aqui é importante, tá? Algumas doenças que atingem as vias respiratórias, falei das doenças, tá? E que vou falar cada uma delas. Aí eu falei para vocês assim, o próximo agora para vocês diferenciarem é isso aqui. Então, asma, bronquite, laringite, sinusite, isso tudo é ultra, mega, power, flex importante. E vou dar o bizu para vocês diferenciarem, né? O que é uma asma, o que é uma bronquite, o que acontece, quem abre, quem fecha, o que é feito. Entenderam? Entendi. Então, Obrigada, Chuchu. Nada. A asma, ela nada mais é que o estreitamento. Ai, vou até botar, gente, que eu gostei tanto daquele negócio. Ai, eu fiquei tão empolgada que o negócio pulou. Aqui, ó. Gostei. Marca texto, tem que botar aqui. E é o estreitamento dos bronquíolos. Então, o que acontece quando o paciente, né, a criança, ela acaba desenvolvendo, eu só não tenho coordenação motora, né? Aí, ó. Então, o que acontece quando o paciente ele acaba tendo, né, a asma? Ocorre o estreitamento do bronquíolos. Então, de frente, né? Para mim tá de frente, para não sei como vocês conseguem ver aí. Mas aqui vai estar apresentando para vocês bronquíolos normal e bronquíolo inflamado. Então, quando eu tenho, né, uma asma, acaba tendo o quê? Um estreitamento dos meus bronquíolos, que nada mais é que são os canais, né, de ar para poder fazer. Igual o senhor fez. Estão me ouvindo? Bota. Cláudia, desativa seu chuchu. Os bronquíolos são o quê, professora? Você está falando? São os estreitamentos. Então, ó, a asma nada mais é que é um estreitamento dos meus bronquíolos que vão dificultar a passagem de ar. Por isso que o paciente, ele acaba tentando, né, puxar o ar e ele não consegue justamente por conta disso. Em vez de ele estar no seu estado normal, passagem de ar, né, você fazer a inspiração e expiração, passagem de ar normal, quando eu tenho uma crise de asma, o que acontece? Os meus bronquíolos ele acabam ficando inflamados e é onde tem o quê? O estreitamento. É onde o paciente ele tem essa dificuldade para poder estar respirando, tá? Então, ó, asma é o estreitamento dos bronquíolos, pequenos canais de ar, né, dos pulmões, que dificulta a passagem de ar, provocando as contrações, ou seja, aquele broncoespasmo que ele quer tentar respirar e ele não consegue. As crises comprometem a respiração, tornando-se difícil. Entenderam o que é asma? É o estreitamento dos bronquíolos. Ponto, tá? O que está acontecendo ali? Os canais de ar, né, que é através dos pulmões, dos alvéolos pulmonares, eles estão o quê? Inflamados. Então, por isso que esse paciente ele acaba tendo esse broncoespasmo, né? É essa dificuldade para poder estar se respirando. É onde ele precisa estar fazendo uso de algumas medicações, né? Muitas das vezes ele acaba fazendo também aquelas bombinhas em casa, ou ele precisa realmente uma unidade, né, numa emergência, para poder fazer uma medicação, poder desinflamar esses bronquíolos. Foi? Professora, deixa eu perguntar. A asma, a criança já nasce ou a gente na vida adulta também pode pegar? Na vida adulta pode desenvolver, porque é uma inflamação, tá? Ah, sim.
A asma, a bronquite, a gente acaba dizendo que ela pode ser aguda ou crônica, vai depender do seu tempo de permanência, tá? Ah, sim. Professora, antes de chegar a asma ou a bronquite, vem a bronquiolite? A bronquiolite, ela é mais relacionada aos bebês, né? Até 1 ano e meio, no máximo aí até 2 anos. Por quê? Existe, né, esse acúmulo de secreções que tem nos pulmões, que ele pode desenvolver aí uma pneumonia associada, né? E essa criança ela desenvolver essa bronquiolite porque ela não consegue expelir, ela não consegue colocar para fora. Então, a bronquiolite, no nosso caso, dependendo, ela às vezes acaba sendo um pouco mais grave do que até mesmo a pneumonia. Lembrando que a pneumonia, né, pode ter aí um dreno de tórax. A bronquiolite é a mesma coisa, só que ela acaba sendo um pouquinho mais grave, o paciente precisa entrar com fisioterapia respiratória. E ela dá muito mais constante, essa bronquiolite, tá? Foi? Professora, Oi? Entendi, professora. Obrigada. professora, Nada, filha. Oi, China. a bronquiolite, ela pode, tipo assim, atacar a criança uma única vez e nunca mais voltar? Pode também, A bron... tá? A bronquiolite É. pode também, tá? A maioria dos bebezinhos acaba desenvolvendo uma bronquiolite, né? Que muitas das vezes ele precisa fazer uma antibiótico terapia dentro da unidade hospitalar, mas tem bronquiolite que pode ser tratada em casa também, uma vez que você faça tudo da forma certinha, tá? Foi? A minha filha que vai fazer 18 anos, ela teve, professora, princípio de pneumonia e bronquilite, que eles falam princípio, que eu acho que não tem princípio. É exatamente isso que eu ia te dizer agora, Laurinda. Não existe princípio de nada. Ou você tem ou você não tem. Não existe princípio de impacto. Ela ficou internada 7 dias tomando antibiótico. Não, então com certeza ela teve aí uma bronquiolite ou uma pneumonia, tá? Era bebê. Hoje em dia não tem mais nada, graças a Deus. Graças a Deus. Né? Então vamos lá. Principais sintomas. Professora, desculpa, eu tive que desligar o áudio porque, como eu falei, eu tô lá de fora. Aí o barulho aqui é por isso que eu desliguei o áudio, tá? Mas obrigada, professora. Nada, sim. Explicação. Já tá na rua mesmo, olha o barulho do carro. Principais sintomas, né, da asma. Minha aula hoje, só Jesus. Principais sintomas da... Oi? Quem me chamou? Tu tá debaixo da água, mulher, não tô conseguindo te entender. Ficou melhor agora, professor? Não, de novo, fala de novo. Meu Deus. Não, eu mesmo. E agora, professor? Tô na escuta, pode falar. QRS, QRU. A senhora estava escutando, professora. Cristina, deixa... Eu não sei quem tá querendo falar, deixa só quem tá querendo falar rapidinho. Eu acho que ela perguntou lá no chat? No chat por que acontece essa inflamação. Por conta do acúmulo de secreções que podem ocorrer. Cadê? Acho que ela ouviu, né? Sim, obrigada. Ah, foi a Rebeca. Rebeca, parece que tu tá debaixo de uma piscina, mulher. Não consegui entender nada. Tá. Obrigada aí que auxiliou aí. Cristina, fala agora. Não, professora, desculpa, porque eu não consegui nem ouvir a senhora direito por causa do barulho aqui. A senhora estava falando da bronquiolite, porque isso eu entendi, só que pode sim dar uma única vez. Pode. A bronquiolite na criança. Pode sim, sem problema nenhum, tá? Dando uma vez é melhor ainda, né? Do que repetitivo. Vamos lá. Eu estou perguntando isso porque o médico, uma vez o médico falou que era, mas foi uma única vez. Inclusive, como eu estava perto do hospital, na época de Magé, eu tive que entrar com ele no hospital correndo, porque ele começou numa fadiga, não sabia o que ele tinha, não sabia falar, ele só suava muito, chorava, porque estava com catarro. Tipo assim, parecia que ele estava desesperado, parecia que ele não conseguia respirar. Eu entrei na pediatria do hospital de Magé com ele correndo, e a médica me atendeu e falou que ele não estava conseguindo respirar. Eu lembro que eles começaram a enfiar um tubo correndo na garganta dele, e aspirando catarro, porque ele não conseguia respirar da garganta dele. Eu fiquei assustada, porque eu nunca tinha visto aquilo. E tiraram muito catarro, assim, eu acredito que da garganta, que eles enfiavam aquele tubo. E ela falou para mim que ele tinha tido uma crise de bronquiolite. Ele usou vários medicamentos e nunca mais teve.
Então, vamos lá. A bronquiolite, ela não tem crise, né? Ele pode ter tido aí uma crise de laringite, né? Uma crise até mesmo de asma, bronquite, tá? Mas a bronquiolite, ela não é crise, né? A bronquiolite nada mais é que é um acúmulo de secreções que ela fica ali. Então, a bronquiolite, ela é tratada continuamente. Então, você acaba utilizando medicações até mesmo em casa ou na unidade hospitalar, quando acaba ficando internado. Agora, a crise assim não existe, de bronquiolite não existe, entendeu? Ele pode ter tido alguma dificuldade aí respiratória por conta do acúmulo de secreção e acabou sendo, né, retirado aquilo ali que estava obstruindo as vias aéreas dele, entendeu? Dele ou dela, não lembro se foi menino ou menina que você falou. Sim, professora, é dele. É Sim, dele. professora, entendi. Obrigada. Nada, filha. Então, ó, os principais sintomas da asma nada mais é que é uma tosse, né, com ou sem secreção. Então, por isso que acaba se tendo essa inflamação. Então, se você tem ali um acúmulo de secreção, pode estar inflamando. Lembrando, né, que toda vez que vocês verem aquela secreção, vulgo aí, né, catarro, né, Cristina? Então, o que acontece? Toda vez que está esverdeada, é porque ali já tem ponto de infecção, tá? Então, assim, ver a secreção que ela está esverdeada, pode ter certeza que daqui a pouco o corpo ele vai começar a reagir, né? Que a primeira resposta que o corpo dá é o que mesmo que eu esqueci? Febre. Boa, hipotermia, né? O paciente acaba apresentando aí uma hipotermia, vulgo, febre, falou, Creuza, né? Professora, Oi. a criança pode nascer também já com bronquiolite, né? Correto? Não, a criança ela não vai nascer com a bronquiolite. Se for uma gravidez, né, um parto aí de risco, ele vai desenvolver através de um outro diagnóstico. Vamos botar ali uma SAM, síndrome de aspiração de mecônio. Ele aspirou esse líquido altamente contaminado. Então, a bronquiolite ou uma pneumonia vai ser consequência do que ele aspirou, que é um acúmulo de líquido. Lembrando, né, que dentro dos alvéolos pulmonares ele pode desenvolver uma pneumonia, ele pode desenvolver aí um hidrotórax, ele pode desenvolver um hemotórax, ele pode desenvolver uma empiema dentro da pneumonia. Eu só preciso saber o que tem dentro dos meus alvéolos pulmonares para esse paciente ele estar sendo diagnosticado. Pneumonia, né, lembra de pneu, ar, o que tem dentro do pneu? Ar. Então, esse paciente ele vai ter o quê? Uma pneumonia. Mentira. Pneumotórax, desculpa, tá? Então, ele acaba desenvolvendo uma pneumotórax. Quando o paciente ele acaba tendo uma empiema, que é um acúmulo de secreções, né, que a gente acaba dizendo aí que é uma pneumonia, né? Empiema, que são as secreções, é o acúmulo de secreções. Hidrotórax, né, que é um acúmulo de líquido de água dentro dos meus alvéolos pulmonares. E hemotórax, né, mas é que sangue dentro dos meus alvéolos pulmonares. Então, dependendo do que tem, é o que vai ser caracterizado, é consequência de, né? Ou a gente acaba utilizando pela SAI, que é fator relacionado a. Ele aspirou esse líquido, a gente entra com a sistematização. Depois que ele aspirou esse líquido, ele desenvolveu aí, né, um hidrotórax, um pneumotórax, né? O que tem ali dentro? Daí a gente vai caracterizar, né, que é fator relacionado às consequências, às complicações que esse RN teve. Foi? Eu perguntei, professora, porque o meu filho, quando nasceu, eu acho que ele tinha uns 3 meses, se eu não me engano, no máximo, acho que era 2. Então, a médica falou que ele estava com bronquiolite, porque ele tinha muito refluxo. Então, é diferente, Silvânia. O paciente, ele nasceu, né? Esse RN, ele nasceu. Quando ele nasce com um diagnóstico, né, relacionado às complicações que teve no parto. Aí agora você está relatando que foi 2, 3 meses. Ele desenvolveu por conta de um refluxo, né, que é líquidos. Então, ele vai desenvolver aí uma bronquiolite ou uma pneumonia. Entendeu? O fator relacionado? Entendi. Fator relacionado é o quê? É o refluxo, né? Que é através das secreções que ele vai desenvolver uma pneumonia ou uma bronquiolite, tá bom? Entendi. Vamos lá. Repuxa, né, a pele entre as costelas enquanto respira. É isso aqui que ele acaba utilizando. Então, muitas das vezes esse paciente a gente sabe, né? Quando é criança, né? Ou quando ela não consegue falar, a gente sabe. Por estar utilizando as musculaturas acessórias, ele vai sentir essa dor no tórax. É igual quando a gente acaba
tossindo muito. No dia seguinte, a gente acaba sentindo uma dor também por conta disso, tá? A criança também não é diferente. Deficiência da respiratória podendo piorar, né, ao praticar atividade física, porque aquilo ali é uma inflamação. Então, qualquer esforço que ele faça vai estar comprometendo, né, a sua respiração. Então, esse paciente ele precisa ser bem monitorado, tá? Geralmente acompanhado por uma pneumologista, tá? Nível de mentira. Respiração ofegante, que pode piorar durante a noite. Piora mais à noite porque a gente tem uma queda de temperatura. Para a gente ter essa queda de temperatura, por isso que muitas das vezes as crises alérgicas cometem mais à noite ou de madrugada. É quando a gente tem essa queda de temperatura e é quando as crianças acabam indo para o hospital, tá? Nível de agilidade diminuído, seguido de sonolência ou confusão. Isso aí é por conta das medicações, né, que são os histamínicos que são utilizados. Às vezes pode dar até mesmo uma confusão, mas isso é raro, mas pode acontecer, tá? Os histamínicos são os antialérgicos, tá bom, gente? Ansiedade grave por conta da deficiência respiratória. Então, é aquele... Gente, quando o paciente ele chega com uma crise de bronquite, de asma, de laringite, principalmente, que ele não consegue respirar, automaticamente essa crise de ansiedade ela é acionada porque você quer respirar e você não consegue. A laringite ela acaba sendo muito pior porque acaba tendo um edema da glote, e aí que você não consegue respirar mesmo. Então, a primeira coisa que você faz é ofertar oxigênio para esse paciente. Quando ele chega na emergência, chama o médico e aí ele vai passar as medicações, tá? Então, essa ansiedade aí é surreal, é desesperador, literalmente, tá? Dificuldade extrema para respirar, dor forte no peito por consequência ali da tosse, né? Que é aquela tosse ali que ela pode ser produtiva ou não, tá? Então, a gente tem aqui tosse, chiados, aperto no peito e ao acordar à noite devido aos sintomas, tá? Então, realmente vai ter aí essa insônia por conta disso. Alguma dúvida sobre... Oi? A friagem pode causar asma? Porque a minha sogra, ela veio desencardear agora depois de velha, né? Depois de uma idade mais avançada, né, Gabriela? É isso aí. Aí ela teve, mas ela só foi ter depois que ela trabalhou no mercado. Trabalhava muito nas pontas, né? Que é na saída do mercado. É onde batia muito vento. Aí depois que veio desencadear a asma dela. Pode ser, isso pode ter acontecido por conta disso mesmo? Pode sim. Quando as nossas mães falavam assim pra gente, agora mais não, né? Quando fala assim, não dorme de cabelo molhado por conta... Isso é de verdade, tá? É de verdade, literalmente. Tá? Então, isso realmente causa muito mal, né? Quem trabalha aí de madrugada, sai de madrugada, né? Quem tem cabelo enrolado que costuma trabalhar, quando tá frio, tu toma banho de manhã e tu molha a cabeça, é uma dor insuportável, né? Ainda mais aqui perto do ouvido. Se tu andar de bicicleta, então, aquele vento bate, aí que piora tudo mesmo, é uma dor insuportável. E literalmente ocasiona isso. Pode até desenvolver a otite, tá? Isso é de verdade. Quem tá fazendo pergunta no chat? Gente, fala aí, que é melhor falar do que eu ficar lendo aqui. Quem perguntou? Que eu só vejo negócio aqui que ficou de abóbora. Já falei pra vocês que eu não gosto de responder esse negócio aqui. Eu gosto que vocês falem. Professora. Hã? Isso é melhor escrever. Tá bom. Perdoada. Interessante você dizer. Estou tendo crise alérgica, mas ataca muito à noite. Sinto muita falta de ar e muita tosse horrível. Porque piora. É por conta disso, Rayane, é por conta da queda de temperatura, tá? Então, a temperatura, ela cai, então essa tosse, ela acaba ficando realmente mais constante. Bisuzinho aqui, tá? Não se afogue no álcool, mas o que vai te aliviar é você fazer um colar. Gente, é bisu, tá? A professora mandou fazer, tá gravado, a professora não mandou fazer nada. Estou dizendo para vocês que vai aliviar. Rayane, colarzinho de álcool, tá? Bota um pouquinho de álcool, coloca realmente no pescoço e ali você consegue respirar e a sua respiração ela melhora um pouquinho, tá bom? Isso é de verdade. Ajuda mesmo. Ajuda. Isso é melhor dica da avó, hein, professora? É melhor do que Vic, tá? Vic não, pelo amor de Deus. Ficou mudo. Vic não, tá bom? É dica de vó, a gente também faz no hospital um pouquinho de colarzinho, tá? Nada, Rayane. Meu presente domingo.
Só Não isso. tá dando para ouvir, gente. É o meu? Todos estão me ouvindo? Silvânia está dizendo que não está me ouvindo. É domingo que a gente normal, vai fazer normal, cachaça? É domingo que vocês vão fazer um mutirão e vão bater aqui na porta da minha casa. Eita, então já vou domingo que comprar você vai fazer a 51. batida, Hélia. É domingo. Isso aí, vou comprar 51. Tô esperando que... Olha, gente, tô esperando vocês ansiosamente, hein? Ô, Tamara, Carla, a gente tem uma amiga em comum, Chuchu? Você veio aqui em frente à minha casa, querida? Temos. É. Carol Matias. Aham, ela mesmo. Eu estudei com ela. Ela estudou comigo um tempo. Ó. É. Na época de ensino médio, ela estudou comigo. Só que aí ela parou e eu prossegui. Excelente. Vamos lá. Tratamento, né? É feito de duas formas, né? As medicações uso para uso... É feito de duas medicações. Primeiro, né? Que tem hora que eu acelero demais. Tá dando para entender? Eu tô rápida. Tem hora que eu percebo que eu acelerei. Uma para o uso constante, né? Que é uma das espécies de manutenção da doença, que são anti-inflamatórios, já que se trata de uma inflamação. Então, quem vai passar nesses anti-inflamatórios aí é o pneumologista ou é o pediatra, tá? Ou quando você vai numa emergência. O outro são as medicações, né? Foi na emergência e precisa tirar da crise, precisa dilatar esses bronquíolos, é utilizado os broncodilatadores, né? É o que a mãe acaba ficando com muito medo, está utilizando aí uma adrenalina, está utilizando aí Berotec, fazendo nebulização 3 vezes a cada 20 minutos. Lembrando que, por mais que se coloque, né, 3 ou 4 gotinhas de Berotec, 8 de Atrovent, que é o Atrovent, ele acaba sendo uma dosagem dobrada, né? Qual é a função, né, do Atrovent? Realmente o Berotec ele vai acelerar, mas a gente tem esse antagonista que é o Atrovent, que ele vai fazer o quê? Ele vai controlar esses batimentos cardíacos. Um só não vai adiantar, precisa estar se utilizando os dois. É igual para quem é acostumado, né? Ou você come feijão com arroz, que se comer sem o feijão não te alimenta, ou se você é acostumado a comer feijão com macarrão e farinha, né? Vai dar muito certo. É a mesma coisa, tá? Os broncodilatadores para poder tirar da crise, eles só vão funcionar legal uma vez que eles são o quê? Conjugados. Então, o Berotec, ele realmente vai acelerar e o Atrovent, ele vai controlar os batimentos cardíacos. Então, é normal o pediatra ele colocar 2 gotas de Berotec, 4 de Atrovent, ou 4 de Berotec, 8 de Atrovent, e assim sucessivamente. Essas dosagens do Atrovent, ele acaba sendo dobrado justamente por conta disso. É que muitas das vezes os pais acabam tendo medo, e né, ou os médicos acabam não explicando de uma forma correta, e os pais acabam tendo medo por conta disso. Então, isso é normal, tá? Então, a função é justamente isso. Se os meus bronquíolos, eles estão estreitos, ele precisa ser o quê? Dilatados, é onde é utilizado os broncodilatadores, tá? Muitas das vezes é até feito adrenalina de 20 em 20 minutos. Também é normal fazer adrenalina por inalação. Depois só é importante lavar, né, a boquinha da criança uma vez que estiver fazendo, tá? Intervenção de imagem. Monitorar o estado respiratório, incluindo frequência e sons respiratórios. Então, como se tem essa inflamação, né, nos meus bronquíolos, pode ser que o paciente ele apresente roncos, sibilos ou estertores. Sibilos é aqueles ruidozinhos bem fininhos, igual de gatinho, tá? Roncos é roncos mesmo que você consegue escutar sem estar com o esteto, tá? Estertores também é quando acaba colocando o esteto nas costas e acaba auscultando. Lembrando que se eu não tiver com o esteto, eu faço uma escuta. Quando eu estou com o esteto, eu faço uma ausculta. É diferente. E que muitas das vezes esse som dá para a gente ouvir tranquilamente sem precisar de colocar o esteto, tá? Colocar o paciente na posição semi-Foley ou Foley a fim de manter as vias aéreas permeáveis. Foley, semi-Foley ou Foley. O que é importante é manter o quê? As vias aéreas o quê? Pérvias, tá? Não pode ficar dobradinho, tá bom? Realizar fisioterapia respiratória conforme prescrição médica. É a médica que vai determinar se vai precisar fazer fisioterapia ou não.
que muitas das vezes a criança ela não sabe expelir, né? Ela não sabe colocar para fora. Administrar broncodilatadores conforme prescrição médica. Administrar oxigenoterapia quando indicado, mas lembrando que quando esse paciente ele chega na emergência com essa crise, a gente tem um respaldo de até 3 litros por minuto, aí sim, até 3 litros a gente pode estar auxiliando, depois o médico vai lá e vai avaliar se vai permanecer os 3 ou diminuir ou se vai aumentar, tá? Promover reposição hídrica e eletrolítico, né? Pode ser reposição hídrica, pode ser por via oral ou até mesmo endovenosa. Quando a gente fala de eletrolíticos, isso aí geralmente vai ser endovenosa, tá? Administrar antitérmico, lembrando que é uma inflamação, então uma inflamação ela pode ter aí uma hipertermia para poder controlar, tá? De acordo com a prescrição médica e incentivar maior ingestão de líquido, tá? Isso é de verdade, né? Quando está na crise de laringite, de asma, de bronquite, né? Quanto mais líquido você colocar, né, ser ingerido, melhor, tá bom? Tá mudo, professora. Tá mudo? Melhorou? Melhorou. É de verdade, tá? É coisa de vó, mas funciona legal. Não tem quando vai tomar banho e fica aquele fumaceiro todo, aquela névoazinha de água quente no banheiro. Se você colocar a criança ali para poder ela inalar aquele fluidozinho, aquilo ali também melhora a beça, porque ela vai estar o quê? Umidificando as vias aéreas, né? Então, daqui a pouco vai começar a sair aquela corizazinha. Então, se a criança inalar, né, aquele fluidozinho da água quente, né, aquele vaporzinho, vai ajudar muito. Mas cuidado aí com a conta de luz, tá? Já estou sinalizando, né? Que puxa, né? E a Enel não tá de brincadeira. Alguma dúvida sobre asma? Então, vamos para a bronquite, tá? Lembrando que a asma, ela tem, né, uma inflamação nos bronquíolos. Já a bronquite nada mais é que é uma inflamação da passagem de ar para os pulmões, tá? Só botar para vocês o que é bronquite. É uma inflamação nas principais passagens. Aí eu perguntar para vocês, da onde? Para onde? Lembrando que meia resposta é meio ponto. Resposta completa. Bronquite é uma inflamação das principais passagens de ar para os pulmões. Essa é a resposta completa. Só que a bronquite ela está classificada como asmática, crônica e alérgica, tá? Lembrando que nada mais é. O que é uma bronquite? É um acúmulo de líquidos, né, ou de secreções, né, nos meus alvéolos pulmonares. Só que eu vou classificar ela como crônica quando ela ultrapassar os 3 meses, né? Agosto, setembro e outubro. Estou tendo crise de bronquite, tá? A gente vai classificar ela como crônica, tá? A asmática é aquilo ali que está te proporcionando naquele momento. Então, vamos lá. É uma inflamação dos brônquios com um acúmulo de secreções causada por uma alergia respiratória. Pode ser mudança de tempo, pode ser pelugem, tá? Pode ser pelo de gato, de cachorro e assim sucessivamente. É o que está te trazendo danos ali naquele momento. Ela nem sempre tem cura, mas pode ser controlada com o uso de remédios receitados pelos médicos. Os remédios caseiros também podem ser muito úteis, tá? Então, mais as vovós que adoram fazer aí esse chazinho, né? Esses remédios caseiros. Então, a bronquite é um acúmulo de secreções, ponto, nos meus alvéolos pulmonares. Ela é acometida através do quê? De uma alergia, que é o que a gente vai dizer aqui embaixo. Então, eu estou numa crise asmática. O que te levou à bronquite alérgica são aquilo ali que vai te trazer danos, né? Consequências que você sabe. Está intimamente alérgica, meu Deus do céu, só 10 minutos. Está intimamente relacionada a uma alergia respiratória, não é contagiosa e nem sempre tem cura, mas o uso de vacinas podem ser úteis para controlar a reação alérgica, o que pode representar uma cura da doença para alguns pacientes. Quando a gente fala de controlar, né, e a bronquite ela acaba sendo também através do tempo, né? Quando chega no inverno, as crianças acabam tendo essas crises, é onde são utilizados. Ou você usa os broncodilatadores, né, corticoide, ou você acaba utilizando relacionado à homeopatia.
Lembrando, para a homeopatia ela dar certo, você precisa fazer, né, em toda temporada antes de chegar o inverno, para quando chegar o inverno você não sofrer consequência. Já quando você acaba utilizando os broncodilatadores ou o corticoide, isso aí pode te dar um efeito rebote, né? Mais por conta do corticoide, que ele acaba deixando a criança um pouco edemaciada, né? Inchada, porque isso é o efeito rebote do corticoide, tá? Bronquite nada mais é que é uma inflamação das principais passagens de ar para os pulmões. Mas o que acontece, né? O que tem ali? É um acúmulo de secreções nos meus alvéolos pulmonares, que pode desenvolver, né, a bronquite alérgica, que são consequências daquilo que está acontecendo, né, do que você está ali naquele momento, ferrugem, tempo, mudança de tempo repentina, tá? É onde você acaba entrando com a sua bronquite o quê? Asmática, você precisa ir numa emergência, precisa fazer umas medicações. Só que quando eu falo que ela é uma bronquite crônica, é quando ela vem, consequentemente, né, durante 3 meses ali batendo na sua porta. Conseguiram entender? Sim, não, talvez? Sim. Boa. Posso passar, né? Então, quais são os sinais e sintomas da bronquite? A gente acaba tendo tosse. Eu sempre tiro, mas eu nunca salvo esse trem aqui. Vamos lá. Ai. Tá escrito aqui, mas não. Vou manter. Espera aí, rapidinho, gente. Ai, eu tenho que diminuir. Ah, foi. Aqui, ó. Deixa eu só botar para eu poder escrever. Ai, não é que não. Achei. Calma aí que o negócio vai... Aqui, ó. Secreções. Lembrando que vocês não coloquem mais catarro e sim secreções. Eu acredito que na apostila de vocês já estão consertadas. Vê só. Não tá escrito catarro. Tem Catarro branco. Puta que parola. Não, pelo amor de Deus. Estão aí brincando. Escrevam secreções. Pelo amor de Deus. Deixa eu só ajustar aqui o negócio. Isso. Cadê? Secreções. Secreções, tá? Tá escrito verdeada, não é isso? Primeiro? Verdeado. Amarelado. Ah, só amarelado? Catarro branco. Secreções branco ou amarelado. Vou botar secreções brancas. Ou amarelada se houver infecção, ou até mesmo esverdeadas, tá? Aquele catarro mesmo bem verde, você vê que aquele vem até aqui, assim, a criança faz isso, fica aquele negócio, é aquilo ali, tá? Falta de ar. Professora, secreção branca. Vou escrever na minha prova lá, catarro, eu vou te tirar menos 0,1. Secreções. Muito obrigada. Muito de nada. Muito obrigada. Tá? Então, vamos lá. Falta de ar ou dificuldade para respirar. Ruídos ao respirar. Já expliquei para vocês que são esses ruídos, que podem ser sibilos, roncos ou estertores, tá? Lábios e pontas dos dedos cianóticos. Ou azulados. A gente pode deixar o azulado sem problema nenhum. Pode haver febre, né? Hipotermia. Cansaço e falta de apetite, tá? Tratamento. Deixa eu botar no grande que fica mais fácil para vocês visualizarem, né? Gente, o nosso tempo vai acabar de novo. Falta 5 minutinhos, vocês acreditam? Oi. Quem me chamou? Professora, pode voltar, por favor, para a página da tarde? Posso, peraí. Deixa eu só diminuir aqui. Professora, me tira uma dúvida. O quiz, a prova é a mesma coisa. Você. Ah, tá bom, então. Tá? Nada. Pode estar, Maiara. Maiara? Pode tirar. Era só para mim terminar de copiar uma palavra. Tá. Tratamento. Pode tirar. Tá, mudei já. Obrigada. Nada, filha. Tratamento. Mas é que
A bronquite é uma doença aguda que dura no máximo 10 a 15 dias. Não existe tratamento específico para combater os episódios, tá? Que é provocado por vírus, né? Pode ter o que a gente precisa ter? Uma boa hidratação, uso de vaporizadores, né? Que são aqueles umidificadores, tá? Analgésico por conta da hipertermia e descongestionantes nasais, né? Quem é viciado aí em Nelsoro, Rinosoro aí, cuidar, uns que têm uns broncos dilatadores, né? Façam acordo de acordo com a recomendação médica. Quais são os cuidados de enfermagem? Monitorar o estado respiratório, incluindo os sons, né, respiratórios, que são os sibilos, roncos e estertores, tá? Promover a reposição hídrica e eletrolítica, isso aí é o médico que vai prescrever. Administrar antitérmicos, tá? Com prescrição médica. Incentivar uma maior ingestão de líquido e instalar oxigenoterapia, caso necessário. Quem vai determinar vai ser o médico, tá? Quantos litros vai ser ofertado para esse paciente, tá ok? Alguma dúvida? Vou deixar para falar de sinusite na última aula e eu vou tirar a dúvida agora que falta 2 minutinhos para a gente poder iniciar a nossa prova, tá? Professora, a senhora falou que analgésico para quê? Analgésico para febre, dor. Ah, sim, tá ok. Deixa eu só fechar aqui, tá? Deixa eu só aqui rapidinho. Tá mudo. Voltei. Vamos lá. A gente tem 1 minutinho e meio. Quem quer fazer pergunta do quiz? Não é para poder, não é dúvida, tá? É como que vai ser. É a mesma. Estão me ouvindo? Sim. É porque eu estava falando no fone, porque eu botei ali no celular para falar no Zap, esqueci de conectar aqui. Então, vamos lá. A gente faz um montão de coisa ao mesmo tempo, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sobre o quiz, é só sobre vacinas. Então, o que acontece? Pode estar assim... Exemplo. Qual é a forma da administração... O nosso tempo vai acabar, tá? Qual é a forma da administração da vacina BCG? Aí vai estar lá intradérmica, subcutânea, endovenosa ou nenhuma via. Aí, se tiver a opção intradérmica, pá, intradérmica. E assim sucessivamente. É correto afirmar que a vacina, a hepatite B, é realizado no primeiro mês, terceiro e assim sucessivamente? Vocês vão lá e vão marcar. É só isso, não tem mistério. Entendeu? Claro que as perguntas, elas são elaboradas, né, gente? Não vai estar assim, beleza, igual eu estou dizendo para vocês. Entenderam? Entendi. Foi? Alguma dúvida? Outra coisa, como eu tenho que corrigir, né, uma por uma, que são 20 questões, eu tenho que corrigir uma por uma, hoje eu não consigo dar esse resultado para vocês. Então, eu acredito que até quarta-feira eu dei o resultado para vocês, tá bom? Até quarta-feira, que